CDB, os investimentos em CDBs rendem todos os dias? Fala, investidor conservador, Maicon Lima aqui. Nesse vídeo eu vou responder perguntas sobre o investimento chamado de CDB. Então, na primeira parte, rapidinho, eu vou explicar o que é CDB, para quem não sabe, e já em seguida, agora na segunda parte, né, um minutinho aqui depois do vídeo, eu vou trazer as perguntas que vocês fizeram no meu último vídeo, né, que eu fiz um cálculo ali sobre CDB e eu vi que vieram muitas dúvidas. Então, este é um vídeo de informação. Esse é um vídeo de educação financeira. Não se trata de um vídeo opinativo. Então, quando eu explicar para você, CDB é isso, poupança é aquilo, né? O CDB funciona assim. Quando eu tirar as dúvidas aqui de vocês, nesse vídeo eu não quero trazer, o foco não é trazer a minha opinião, é explicar como que funciona. É preciso que isso fique claro para vocês. Uma coisa é uma opinião, você pode concordar ou pode discordar. Outra coisa é dizer que, sei lá, a cor dessa caixinha aqui, ela é vermelha. Isso é um fato, né? Tô ensinando para uma criança, ó, vermelho, né? É vermelho isso daqui, tá? Então, hoje é um conteúdo de educação financeira. Quero trazer para você fatos e não opiniões, é importante falar. Óbvio que esse é um conteúdo educativo, então não é indicação de investimento. Eu quero que você aprenda a investir e rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Bom, rapidinho então, o que é CDB, para quem não sabe? Nada mais é do que uma sigla, né? O C de certificado, o D de depósito, o B de bancário, então CDB, certificado de depósito bancário. Bem, a vantagem, uma característica, melhor dizendo, do CDB é que ele tem rentabilidade diária. A gente compara com a poupança para fins didáticos, tá? Poupança rende a cada 30 dias. CDB vai rendendo todo dia, tá? Lembra lá do outro vídeo que eu falei sobre o efeito dos juros compostos. Então, CDB tem rentabilidade diária, tem garantia de até R$250 mil pelo FGC, né, pelo Fundo Garantidor de Créditos. Essa é a mesma garantia da poupança, né? A poupança também tem garantia de até R$250 mil. E cada banco oferece um CDB com características diferentes. Presta atenção, isso é muito importante. Quando vocês perguntam assim, Michael, quanto é que rende o CDB? Depende. Por quê? Porque a poupança tem a rentabilidade padronizada pelo governo. Foi o governo que criou a poupança, tá? Então, quanto é que rende a poupança? 0,5%, dependendo ali da taxa de juros do Brasil, né? Mas hoje rende ali 0,5%, mais a TR, qualquer poupança. Poupança da Caixa, a poupança do Banco Digital, a caderneta de poupança rende igual. Agora o CDB, o banco tem autonomia para colocar um CDB que rende mais ou um CDB que rende menos, simplificando, tá? Então, cada banco oferece um CDB com características diferentes, característica de rentabilidade, característica da data de vencimento. Por quê? Porque vai ter CDB, você vai ver aqui nas próximas perguntas, que você pode colocar o dinheiro hoje e tirar hoje mesmo. Tipo, igual a poupança. Pode colocar hoje e tirar amanhã, né? E tem CDB que não. Tem CDB que o teu dinheiro fica... eu vou usar um termo, fica retido ali o teu dinheiro, você vai tirar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. E a ideia desse CDB que tu não pode tirar na hora, né? Colocou lá R$100, tu não pode tirar na hora, ou colocou R$100 mil, não pode tirar na hora. A ideia de você tirar daqui a 1 mês, 6 meses... 1 ano, 2 anos, é que a rentabilidade seja melhor. Mas pela falta de conhecimento das pessoas, o que eu vejo? As pessoas colocam um CDB que vence daqui a 2 anos com uma rentabilidade que também não é atrativa. Então presta atenção nesse vídeo, faz o teu comentário aqui, as tuas dúvidas sobre CDB. Esse é um assunto muito, 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 muito importante. Vamos para a primeira pergunta, aos 4 minutos e 27, 28 segundos do vídeo. Primeiro é um comentário, o CDB não é bom, porque o banco sempre vai cobrar taxa. E na poupança não tem nenhuma taxa. Top. Esse foi um comentário opinativo. E eu vou explicar aqui para você, tá? Eu preservei os nomes, não trouxe o nome das pessoas que comentaram ali no YouTube, aparece o nomezinho ali, né? Seu ali.
Porque muita gente com muita dúvida, eu achei melhor preservar, só trazer a pergunta. Então vamos lá, primeira coisa. CDB não é bom. Bom, o que é bom ou ruim depende do objetivo e do conhecimento do investidor. Mas por que o banco vai cobrar taxa? Na verdade, o CDB, presta atenção, o investimento em CDB não tem, o banco não cobra taxa. Tá? O que o banco cobra taxa é na conta corrente. Aí vai cobrar uma taxinha de 40 pila, 70 pila, que eu acho caríssimo e desnecessário. Existem técnicas para você não pagar essa taxa. Tá? Resolução do Banco Central 3919, lei do engano, desde 2010, se não me falha a memória, fala sobre a conta corrente para você utilizar com serviços essenciais. Não tem taxa. Então, uma coisa é a taxa da conta corrente, que não é obrigatório ter essa taxa. Tá? Se ela não fizer sentido para você. Porque você paga uma taxa para ter acesso a um pacote de serviços na conta corrente e muitas vezes você nem utiliza esse pacote de serviços. É como eu pagar o aluguel de um carro e não usar o carro, porque eu já tenho outro carro. Doideira. Tá? Então tu pode ter uma conta corrente sem taxa. Mas o CDB em si não tem taxa. O banco não cobra uma taxa para investir no CDB. Tá? O banco não cobra exatamente isso, uma taxa para investir no CDB. Se ficar com dúvida, me fala aqui embaixo. Tá? Então, o banco sempre vai cobrar taxa? Não, CDB não tem taxa. Tá? Já vou falar sobre o IR, Imposto de Renda, logo mais. Mas não tem taxa do banco. Tá? E na poupança não tem nenhuma taxa. Aí você se engana. Na poupança tem várias taxas. Eu trouxe, por exemplo, aqui, essa aqui é uma informação pública, a tabela de tarifas da Caixa. Tá? Então tá aqui, você pode colocar tarifas da poupança da Caixa. Ó, tabela de serviços pessoa física. O que é pessoa física? Tua conta, pessoa física. Olha o que está escrito aqui, ó. Fornecimento de segunda via do cartão de conta poupança. Tem taxa ou não tem? Tem taxa de R$ 8,50. Tem taxa? Tá pequenininho ali, eles fazem com uma letrinha desse tamanhinho. Tentei aumentar aqui para você, né? Para o pessoal não ler, né? E essa tabela de tarifas está disponível lá na agência e está disponível na internet. Tá? Por força aí de orientação do próprio Banco Central. Então tem taxa, ó. Segunda via do cartão, taxa. É taxa, R$ 8,50. Né? Lá embaixo, saque de conta de poupança, R$ 3,30. E a partir do dia 1º/7 vai aumentar para R$ 5,00. Né? Então tem uma certa quantidade de saques gratuitos. Mas eu fiz mais do que 4, 5 saques. Né? Ou já o primeiro saque, não sei detalhar quantos saques gratuitos que eles estão disponibilizando. Melhor dizendo, pode ser que tenha uma quantidade de saques gratuitos e a partir, em um certo momento, é cobrado. Né? Ou pode ser cobrado, talvez, a partir do primeiro, não lembro a regra exata. O que eu quero mostrar para você, ó, tem taxa, olha de novo comigo. Saque de conta poupança, taxa de R$ 3,30, que vai aumentar para R$ 5,00. Segunda via de cartão da conta poupança, R$ 8,50. Essas são algumas taxas. E tem várias e várias e várias outras taxas. Tá? Próximo, é melhor Tesouro Selic ou CDB? Acho ruim quando o CDB só pode resgatar no final. Bem, são coisas diferentes, tá? São coisas diferentes. CDB é um tipo de investimento, Tesouro Selic é um outro tipo de investimento. Qual que é melhor? Ambos. Tá? Ambos. Ele fala aqui Tesouro Selic, né? Ambos. Então, existe CDB legal, com uma rentabilidade legal, dentro dos R$ 250 mil, que é a proteção do FGC. E existe o Tesouro Selic, que tem a garantia maior, qualquer valor total, acima de R$ 250 mil. Né? Então tem os dois investimentos. Eu acho que você deveria utilizar os dois, depende para qual objetivo você está investindo, depende de qual CDB também, né? Acho ruim o CDB, só pode resgatar no final. Não, tem CDB que você pode resgatar no final, como eu mencionei antes aqui no vídeo, né? Só daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, por exemplo. Mas tem CDB, exemplo, não é indicação de investimento. Tá? E a galera ri quando eu falo não é indicação de investimento, não sei porquê, mas a gente cumpre as leis brasileiras, né? A lei brasileira fala, para eu falar que não é indicação de investimento e que rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura. Então, exemplo, CDB do Banco Inter. Você pode investir hoje e resgatar amanhã. Precisei de dinheiro amanhã, Maico. Pode? Um exemplo? Pode. Não tem problema. Tá?
pode utilizar. As regrinhas do CDB tá lá dentro do banco também. Então, não é verdade que ele pode só resgatar no final. Alguns podem resgatar antes. Vai depender de qual CDB você escolheu. Próxima pergunta. CDB não rende no final de semana? Essa é uma das perguntas mais comuns. Essa pergunta se repetiu várias e várias vezes. E aí a gente tem que pensar o seguinte: a poupança rende final de semana? Não. Se tu for lá no banco colocar o dinheirinho no envelope, por exemplo, e depositar na poupança no domingo, vai começar a contar só na segunda-feira. Rendeu no final de semana? E digamos que tu depositou no dia 10 na poupança. Eu estou usando a poupança aqui para dar um exemplo e para ficar mais claro para você. Tá? Digamos que você depositou no dia 10 na poupança. Aí daqui a 30 dias ela deu a primeira rentabilidade. Demorou 30 dias. O banco ficou trabalhando com o teu dinheiro. Se tu sacar antes de 30 dias já era. Aí tu depositou dia 10. Se tu for resgatar no dia 10, por exemplo, do próximo mês, e esse dia 10 do próximo mês for um sábado, não vai dar certo. Você tem que resgatar, né? Ou se for um domingo, como era anteriormente, você vai ter que... ele vai contar a data de aniversário, os 30 dias, no dia útil. Se cair no final de semana, você tem que esperar. Então não rende final de semana. O mercado financeiro, para fins de rentabilidade, não conta final de semana. Tá? O mercado financeiro, para fins de empréstimo, quando ele cobra a taxa de juros de empréstimo, ele cobra também no final de semana. Essa que é a verdade. Tá? É assim que funciona. Então a rentabilidade do CDB, vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que ele rende 10% ao ano. Não importa se tem um dia útil no ano, claro, né? Tem 252 dias úteis no ano, de um total de 365 dias. Tá? Conta-se no mercado financeiro 252 dias úteis. Mas vamos imaginar, rende 10% ao ano. Se tiver só um dia útil, ele vai pegar esse 10% e dividir pelo dia útil. Se tiver 200 dias úteis, ele vai pegar o 10% e vai dividir pelos 200 dias úteis. Então não importa se tem mais dia útil, mais feriado, menos feriado, não influencia, porque ele pega a rentabilidade anual e divide pelos dias úteis. Tá? Então trouxe bastante informação aqui, qualquer coisa assiste o vídeo de novo para entender essa questão da rentabilidade aí de final de semana do CDB. Próxima pergunta. O que é liquidez diária do CDB? Liquidez diária significa você poder resgatar diariamente. Aí não é aquele CDB que vai vencer, por exemplo, daqui a 2 anos. Você pode resgatar ele diariamente, igual parecido com a poupança. Tá? Qual CDB rende mais? Vai depender, cada banco vai oferecer uma rentabilidade diferente. Próxima pergunta. Como saber se o rendimento do CDB é bom? Anota isso, muito importante. Um CDB que rende 100% do CDI e que tem liquidez diária é bom. A gente podia se aprofundar e falar 6 horas só sobre isso. Mas anota isso, eu vou repetir para você anotar, pausa o vídeo se for o caso, e tire as tuas dúvidas sobre o que eu estou te falando agora. Um CDB que rende 100% do CDI e tem liquidez diária, tem um rendimento bom. Simplificando é isso. Tá? Isso para você começar a desenvolver. Tá? Por quê? Porque vai render mais que a poupança, sempre vai render mais que a poupança, e você pode resgatar a qualquer momento. Por isso que ele é bom. Tá? Claro, tem que ver qual que é o banco que tu está investindo, né? Tem que ver a quanto de valor tu está deixando lá, aprender a investir, diversificar, tudo é importante. Eu dei uma simplificada aqui para responder essa pergunta em pouco tempo. Próxima pergunta agora sim. Qual rende mais, o CDB ou o Tesouro Direto? Vale a mesma coisa que eu falei anteriormente. São coisas diferentes. Eu poderia perguntar assim, o que corre mais? Um carro ou uma moto? A moto, com certeza. Depende. Se a moto for uma CG 125, nada contra. Eu já tive uma CGzinha, estou dando um exemplo. Se a moto for uma CG e o carro for uma Ferrari, qual que vai andar mais rápido numa pista livre?
Um exemplo, tá? Então, assim, qual rende mais, o CDB ou o Tesouro Direto? Cara, tem CDB que tem rentabilidade muito melhor que o Tesouro Direto. E também você pode usar o Tesouro Direto pensando em acumular um dinheiro aí no médio e longo prazo. Eu acho que faz muito sentido e vai ter uma rentabilidade muito incrível. Tudo com segurança, tá? Quanto rende o CDB ao mês? Essa é uma pergunta, assim, difícil porque, como eu mencionei anteriormente, cada CDB tem uma rentabilidade diferente, né? Mas vamos trabalhar com o seguinte, simplificando, popularmente, didaticamente falando, poupança rende 0,5% ao mês, CDB vai render 0,7%, então vai render um pouquinho a mais, e isso com o efeito dos juros compostos vai dar uma diferença muito grande. Eu tentei simplificar para você entender. Vai render um pouquinho mais que a poupança, o que no longo prazo dá uma diferença grande. Não dá para saber a rentabilidade exata, porque depende qual CDB que tu está investindo. Ah, é o CDB do Itaú. Exemplo, top, mas o Banco Itaú tem vários CDBs. Ah, Michael, é o CDB oferecido lá na corretora XP. A corretora XP tem vários CDBs, então vai depender a rentabilidade, essa é a resposta mais exata, de qual CDB você está falando, tá? Porque cada um tem uma característica diferente. Próxima pergunta, equipe, por favor. Todo CDB tem liquidez diária? Não, tá? Não, já respondi essa. Alguns têm liquidez diária, você pode sacar diariamente, né? Igual a poupança, e alguns não. CDB paga imposto de renda sobre o valor todo no resgate. Você tem que informar isso para a gente saber como funciona. Bom, vamos lá. CDB paga imposto de renda sobre o valor todo no resgate. Vou falar essa primeira parte aqui da pergunta. Não paga imposto de renda sobre o valor todo. O imposto de renda é sobre a rentabilidade. Exemplo, qual que é a ideia? Tu colocou R$100 na poupança, um exemplo. E, gente, o meu objetivo não é falar mal da poupança. Você tem dinheiro na poupança, você tá de parabéns. É ótimo, é top. Mas aqui não é para eu te dar parabéns. Esse vídeo não é um vídeo opinativo. É um vídeo explicativo. Lembra que eu falei no começo? Assistiu o vídeo desde o comecinho? Se não, assiste tudo. É importante essa aula, tá? Compartilhe esse vídeo porque é uma aula de educação financeira para as pessoas entenderem. Tá? Exemplo. Coloquei R$100 na poupança. Deixei um ano, eu tenho R$110. É um exemplo. Tá? Então rendeu R$10. Poxa, se eu tivesse colocado num CDB legal, teria rendido, um exemplo, R$120. Então, ao invés de render 10, rendeu 20. Pô, que top, rendeu o dobro. Mas tem imposto de renda. Exemplo, tá? Tem R$5 de imposto de renda. Tudo exemplificativo. Poxa, se tem R$5 de imposto de renda na rentabilidade, então no CDB eu lucrei 115 líquido. Com a mesma segurança da poupança, se for no mesmo banco. Tá entendendo? Então, o que é melhor? Eu ter no final R$110 ou eu ter R$115? Ah, mas eu acho injusto, Michael, porque esse aí o governo tá ganhando imposto. Cara, tu não sabe o quanto que o governo ganha com o dinheiro de vocês, né, com R$1 trilhão. Eu falo de vocês porque eu não invisto na poupança, tá? E de novo, nada contra, eu tô só explicando. E é uma explicação séria essa, tá? Você não tem ideia quanto que o governo ganha com os investimentos que estão na poupança, que não tem imposto de renda, para ser uma facilidade e um chamarisco para o investidor, para as pessoas investirem ali, né, o governo financiar casas, e aí, enfim, tem uma série de critérios também que a gente podia ficar 10 horas ou 10 anos falando sobre isso. Tá? Então o governo ganha com o teu dinheiro na poupança com toda certeza. O banco ganha, o governo ganha, enfim, toda a galera lá de cima enche os bolsos. Você tem que informar isso para a gente saber como funciona. Beleza, tá informado. Próximo. O valor de 250 mil pode ser investido no CDB? Bom, como eu mencionei anteriormente, a gente não faz indicação de investimentos. Mas, poxa, vou usar um exemplo. Você tem 250 mil reais na poupança da Caixa. É um exemplo. Aí você coloca 250 mil reais no CDB da Caixa. Qual que é a garantia da poupança? Até 250 mil reais. Qual que é a garantia do CDB?
até 250 mil reais. Então pode ser investido no CDB? Vai depender do contexto. Nesse exemplo que eu trouxe, eu não vejo problema nenhum. Tá 250 mil na poupança, vai 250 mil para o CDB, no mesmo banco. Poderia ser de um outro banco, eu estou trazendo, por isso que depende de cada caso, né? Então pode investir? Pode. Pode. Desde que você fez a tua análise da forma correta, assistiu o vídeo, tu tem que entender o negócio, tá? Pô, tem 250 mil, mas não entendi. Pega a regra do Michael, coloca 100 reais para você entender. Tá? Lembrando que a gente não está falando aqui de investimentos, de risco, nada disso. A gente está falando de educação financeira para você entender esses conceitos básicos e investir com mais inteligência financeira. Investir não é tabu. Grande abraço e até o próximo vídeo. No primeiro link da descrição está meu curso Começando a Investir. Lá você vai aprender tudo sobre Tesouro Direto, sobre CDB, LCI, LCA e outros investimentos. Toca no primeiro link que está na descrição desse vídeo e no comentário fixado e vem fazer parte do Começando a Investir.